dia, eu sou Joyce Ribeiro e você acompanha agora o Jornal do SBT. O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, rebate denúncias do ex-assessor Rogério Buratti. Ele negou que a empresa Leão Leão tenha repassado dinheiro para o caixa da Prefeitura de Ribeirão Preto. Palocci se mostrou tranquilo e disse que permanece no ministério a pedido de Lula. Ele não deseja que eu saia do Ministério da Fazenda. Ele disse que não autorizará meu afastamento. E você vai ver também como o empresariado reagiu às denúncias e à repercussão do pronunciamento do ministro Palocci. No mundo, Papa Bento XVI encerra a visita à terra natal com uma missa para 1 milhão de jovens na Alemanha. Irreverência e extravagância, a Jovem Guarda, o estilo musical que marcou uma época, completa hoje 40 anos. Tudo isso agora no Jornal do SBT. O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, fez um pronunciamento seguido de uma entrevista coletiva e de forma veemente rebateu as denúncias contra ele feitas por Rogério Buratti. O advogado e ex-assessor de Palocci acusou o ministro de receber propina de empresas de coleta de lixo quando era prefeito de Ribeirão Preto. Por mais de 2 horas, o ministro respondeu às perguntas dos jornalistas de forma clara, sempre tomando cuidado para não revidar ataques. A principal intenção do pronunciamento foi dar tranquilidade ao mercado financeiro nesta segunda-feira e sinalizar que a política econômica não será alterada. Logo no começo da entrevista coletiva, o ministro Antônio Palocci contou que antes conversou por telefone com o presidente Lula e colocou o cargo à disposição, mas o presidente está decidido. Ele não deseja que eu saia do Ministério da Fazenda. Ele disse que não autorizará meu afastamento, mesmo temporário. Palocci fez questão de ressaltar que mesmo se ele deixar o Ministério da Fazenda, a economia não será abalada. Hoje há uma política econômica, fundamentos sólidos, equipes técnicas bastante sólidas, que são capazes de dar ao Brasil a estabilidade que o Brasil precisa. Não vou utilizar a sensibilidade da economia para defender posições próprias. Não vou. O ministro também afirmou que não haverá mudanças na política econômica. O presidente Lula tem reafirmado que a política econômica é esta, que a política econômica prosseguirá. E por isso eu disse que eu tenho convicção de que o fundamental é que a política econômica continue forte, continue respondendo aos desafios do Brasil. O ministro Antônio Palocci disse que era amigo do advogado Rogério Buratti, autor das denúncias, mas que se distanciou desde que ele saiu do governo. Com as explicações, o ministro espera tranquilizar o mercado financeiro. Segundo Antônio Palocci, a turbulência da última sexta-feira foi muito mais pela maneira como as denúncias foram divulgadas pelo Ministério Público. Não quero utilizar esses equívocos de procedimento, não quero utilizar essas ilações que são feitas para cobrir coisas que eu devo esclarecer e que quero esclarecer. Palocci voltou a negar o recebimento de propina na Prefeitura de Ribeirão Preto. Quero negar categoricamente essas acusações. Quero negar com veemência que elas merecem ser negadas porque são falsas. Eu não recebi e não autorizei que recebesse recursos para o Diretório Nacional do PT ou para outras instâncias do PT durante esse período ou qualquer outro período. Eu estou absolutamente tranquilo, Juliana, porque eu sei do que eu fiz e sei do que eu não fiz. E também negou que haja tráfico de influência no Ministério da Fazenda. Se pessoas, como esse citado ou outras pessoas, ligam para assessores meus, chefes de gabinete, e pedem alguma agenda, eu não posso ser responsável por isso. As pessoas têm relações, as pessoas se conhecem, as pessoas fazem pedidos de encontro. O que eu digo é que esses citados não ocorreram. Perguntado se concorda em depor a CPI, Palocci foi evasivo. O ministro disse que abre mão do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico para o Ministério Público e repetiu que quer esclarecer os fatos e não teme as investigações. Vou colaborar com todos aqueles que queiram esclarecer esses fatos, porque sou o primeiro interessado em esclarecer esses fatos, seja CPI, seja Ministério Público, seja qualquer instância da República, por que disser a respeito, inclusive a minha pessoa, eles terão toda a colaboração, nenhuma protelação, nada será transmitido senão de forma absolutamente transparente. Abro qualquer dado meu, seja telefônico, bancário, fiscal, o que for, aos procuradores. Não vou distribuir, não vou fazer uma panfletagem dos meus dados.
O ministro Antônio Palocci disse ainda na entrevista que vai mandar uma carta ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se queixando da forma como o Ministério Público do Estado vazou para a imprensa as declarações de Rogério Buratti. Vou fazer uma carta ao governador Geraldo Alckmin, que é responsável pelas instituições do Estado. Vou dizer a ele as informações que recebi e pedir a ele que olhe com serenidade essas questões. Eu vou trabalhar dessa forma, não quero, insisto, fazer com que o barulho diante de determinados equívocos suplante a necessidade que eu quero, desejo de esclarecer o que quer que seja. Em São Paulo, o procurador-geral do Estado disse que as investigações vão continuar e que o repasse de informações para a imprensa foi de acordo com a lei. O Ministério Público não tem medo de Palocci. O Ministério Público vai continuar atuando no sentido de apurar todos os fatos ilícitos no limite das suas atribuições. O ministro pode encaminhar a carta, é um direito que lhe assiste, mas observamos que o Ministério Público continuará a investigar e atuar de forma profissional e independente. Tanto a oposição como o governo elogiaram a postura do ministro da Fazenda. Para ambos, Palocci mostrou equilíbrio e firmeza ao responder às acusações de que teria permitido um esquema de propina quando era prefeito em Ribeirão Preto. Para o líder do PSDB na Câmara, Alberto Goldman, o ministro teve uma atitude moderada e respeitosa em relação às oposições. Já para a senadora petista Ideli Salvati, Palocci respondeu tudo com responsabilidade, desqualificando a forma como foram feitas as denúncias. E a seguir, presidente Lula deve fazer pronunciamento sobre denuncismo sem provas. E veja também, ponderado e conciliador. Por isso, empresários não querem que Palocci saia do governo. Baú está fazendo de tudo para você ganhar uma casa por dia. Compre e pague em dia seu carnê, porque você poderá ganhar a sua casa participando do programa Roda a Roda. Hoje, logo após Family Fair. Kathleen sempre quis fazer dança. Everson queria ser músico. Israel sonhava em fazer teatro. Melissa, artes plásticas. Talento eles sempre tiveram, o que faltava era oportunidade. Por isso o governo de Minas e o Servas lançaram o programa Valores de Minas. O objetivo é incentivar e desenvolver o talento de jovens estudantes, abrindo novas perspectivas e promovendo a inclusão social. Valores de Minas, palco da cidadania. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Se você conhece alguma criança que possa ter autismo, procure um pediatra ou a ama. Se o seu pai fosse o demônio e sua mãe um anjo, o que você faria? Eu não sou um monstro! Adam Sandler é um diabo diferente. Amanhã, logo após Chica da Silva, no Cine Espetacular. Oferecimento Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Por conta das últimas denúncias, o presidente Lula deverá fazer um novo pronunciamento à nação esta semana. E segundo informações do Palácio do Planalto, o conteúdo será forte. O presidente Lula deverá usar o discurso para dizer que o denuncismo no Brasil, sem a apresentação de provas, não ameaça o governo, mas sim o país. O presidente esteve reunido na noite de domingo com os ministros Antônio Palocci e Márcio Tomás Bastos e outros que integram a coordenação política na Granja do Torto, em Brasília. Foi para avaliar o impacto sobre a economia das acusações feitas contra Palocci por Rogério Buratti, ex-secretário de governo de Ribeirão Preto. Em São Paulo, onde passou o final de semana, o presidente fez um discurso na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, e disse que a oposição está fazendo um jogo rasteiro e leviano contra ele. Eu sei da quantidade de leviandade, eu sei do jogo rasteiro que está sendo feito nesse país.
Embora critiquem a política econômica do governo, os empresários e economistas admitem que a presença de Antônio Palocci no Ministério da Fazenda é uma garantia de que não haverá surpresas. Ponderado e conciliador, Palocci, mais do que qualquer outro ministro, sabe conversar com o presidente Lula. Desde que assumiu o Ministério da Fazenda, Antônio Palocci se transformou em figura-chave do governo. Apesar da política de juros altos, o ministro tem conduzido a economia sem sustos. No ano passado, o Brasil cresceu quase 5% e ficou bem perto disso no início de 2005. O desemprego caiu para menos de 10% em junho. A produção das indústrias está em crescimento e o saldo da balança comercial bate recorde atrás de recorde. Muito mais do que bons números, o fator decisivo para que o Brasil continue nos trilhos é a influência que Palocci exerce sobre Lula. O ministro tem o prestígio do presidente e, enquanto isso não mudar, a possibilidade de uma guinada radical na economia vai ser pequena. Ele sabe combinar bem uma articulação política e a coordenação de uma equipe técnica muito boa. O presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias Paulistas, diz que a força do ministro está na política de juros altos, que os empresários tanto criticam. Quem traça a política econômica é o Conselho Monetário Nacional, que sem dúvida nenhuma o ministro da Fazenda tem muita força, porque são 3 membros, então sem dúvida o peso do ministro da Fazenda na política econômica é muito importante. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, acha que a atual política econômica já deixou de ser apenas de Palocci. O peso que ele tem dentro do governo ajuda a manter essa política econômica, mas acredito que, no fim das contas, essa é a política econômica do presidente e que deverá ser mantida com o ministro Palocci ou com qualquer outra pessoa que venha substituí-lo, se for o caso. Prejuízo. As malharias de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, registram uma queda de até 15% nas vendas. Quem ganha é o consumidor, que pode aproveitar as liquidações. As vitrines chamam a atenção dos turistas em Nova Petrópolis. A pequena cidade da Serra Gaúcha, a 92 quilômetros de Porto Alegre, possui 149 malharias e produz 900 mil peças por ano. Roupas que abastecem o mercado brasileiro e também são exportadas para os Estados Unidos e países do Mercosul e da Europa. Os longos períodos de calor nos 2 últimos meses anteciparam as liquidações. Estou procurando mais leve, né? Uma estação assim que, se achar alguma coisa em conta, a gente já aproveita e leva, né? Promoção tem bastante. Sim, bastante. Com o sobe e desce das temperaturas, foi preciso adequar as malhas aos quentes dias de inverno. As peças com fios mais leves, como de algodão e viscose, são as mais procuradas pelos consumidores. Isso também é uma coisa bastante recente pela tecnologia dos fios. Há alguns anos atrás a gente não tinha essas opções de fios mais leves, que eram usáveis para o verão. Nem mesmo os lançamentos conseguiram tirar o setor do vermelho, prejudicado pela instabilidade do clima e pela estiagem que afetou toda a economia gaúcha. As liquidações estão acontecendo e nem assim a venda está acontecendo, não vai recuperar. Mas quem compra tem motivos para comemorar. Está bastante em conta. Acho que a hora para comprar é agora. Quem quiser comprar tem que aproveitar o preço agora, né? Uma grande massa de ar seco e quente cobre boa parte do país. Veja agora como vai ficar o tempo hoje. Segunda-feira nublada, com chuva em Roraima e no Amazonas. Nas demais áreas da região, o tempo fica parcialmente nublado, com chuva no Amapá e no Pará. Na região Nordeste, o tempo fica nublado em Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Na Paraíba, chuvas isoladas. Tempo claro e parcialmente nublado na região Centro-Oeste. No Sudeste, tempo nublado com chuviscos em Minas Gerais. Demais estados, tempo claro e parcialmente nublado. A região Sul terá tempo nublado. No Rio Grande do Sul podem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas. E Santa Catarina terá tempo seco. E a seguir começa a temporada de caça a novos talentos. Como conseguir o primeiro emprego e garantir bons salários. E veja também, Papa Bento XVI se despede da Alemanha, terra natal, com missa para 1 milhão de jovens. Se o seu pai fosse o demônio e sua mãe um anjo, o que você faria? Eu não sou um monstro! Adam Sandler é
Um diabo diferente. Amanhã, logo após Chica da Silva, no Cine Espetacular. Estamos aqui para saber se o povo sabe da importância do 7 de setembro. Ei, por favor, você sabe o que se comemora no 7 de setembro? Claro, eu comemoro o prêmio de R$7.000 da Telecena de Independência. Como assim? Não, é que achando a frase 7 de setembro no raspe aqui, eu levo R$7.000 na hora. E ainda posso ganhar R$500 mil se fizer mais ou menos pontos. Façam como eu, compre já a nova Telecena de Independência e grite Independência e sorte! Ficou bom? Ótimo. Deixa eu mandar um beijo à minha mãe. Dona Regina! Já está no ar o novo portal de voz do SBT. Agora, nossos programas também estão no seu telefone. Ligue para 99760000 e participe conosco. Para cada programa, você tem ações especiais. Deixe sua opinião, recado para os artistas, escute histórias exclusivas, responda as perguntas do Show do Milhão, concorra a prêmios e muito mais. Com o portal de voz do SBT, você participa mais da TV. Ligue agora e divirta-se. Olha só quem tá aqui. Ana Cristina, como é que vai? Tudo bem? Tudo já, e você? Tudo ótimo. Eu tô procurando aqueles camaradas do Doutorose Esporte. Você não sabe o que é esse menino aqui com a bola nos pés. Ele é um fenômeno. Então eu queria que eles me indicassem o melhor time de Minas que é pra ele poder treinar. Ih, eles estão no ar. Mas eu acho que tá fácil, viu? Liga pra eles. 8807-7700. Você liga, participa e ainda ajuda a fazer a programação da Alterosa. Eu só acho difícil os três te indicarem o mesmo time, viu? Qual a receita certa para o marido esquecer a ex? Por que não acreditam em mim quando eu digo que a Gaivota é a única mulher que eu desejo? Tudo o que você sente por Gaivota é uma obsessão doentia. Lúcia quer saber a verdade sobre Gaivota e Sebastião. Ela ficou grávida? Conforme sem saber que essa criança não existe. Café com aroma de mulher. Nesta segunda, 2h15 da tarde. O Papa encerrou a visita à Alemanha, a terra natal dele, com a celebração de uma missa para mais de 1 milhão de jovens. O Papa Bento XVI esteve neste domingo numa região industrial a 30 quilômetros da cidade de Colônia para celebrar a missa que encerrou as Jornadas Mundiais da Juventude, assistida por aproximadamente 1 milhão de pessoas. Foi também em Colônia que, no sábado, o Papa recebeu Pelé e aproveitou para enviar saudações ao Brasil. Apesar de parecer não se lembrar do rei do futebol, Bento XVI parabenizou os brasileiros pela conquista da última Copa do Mundo. Militares invadiram uma casa em Samarra, ao norte de Bagdá, e mataram 5 pessoas de uma mesma família. As suspeitas são de que o ataque foi cometido por muçulmanos xiitas. Soldados israelenses prosseguiram na desocupação dos assentamentos na faixa de Gaza. Neste domingo, o governo deu início à demolição dos prédios que já foram desocupados. A expectativa é de que até terça-feira, todos os 21 assentamentos sejam desocupados. Em Portugal, mais de 2.500 bombeiros e 18 aviões tentam conter cerca de 30 novos focos de incêndio. O fogo destrói casas desde o norte até o centro-oeste do país. Os moradores assistem desesperados toda a destruição. E aqui no Brasil, deu a louca nos shoppings do Rio de Janeiro. Uma promoção no fim de semana fez os lojistas disputarem os clientes nos corredores. O ambiente nada comportado dos shoppings lembrou o comércio popular do centro da cidade. Comércio popular da Saara. Shopping a céu aberto para os mais exigentes. O que os lojistas chamam de mix de produtos, aqui é emaranhado de roupas. Vitrine é calçada e estratégia de marketing é ganhar no grito. Não tem escada rolante nem ar-condicionado. O que atrai tanta gente são, digamos, condições mais acessíveis. Porque aqui é mais em conta os preços, que o shopping é muito caro pra gente. Saara não engana. Rua cheia é bom negócio. Nos shoppings a história é um pouco diferente. Muitas vezes corredores lotados convivem com lojas vazias. Os lojistas chamam isso de taxa de conversão. Em alguns shoppings não chega a 50%. Em linguagem popular quer dizer o seguinte: muita gente andando, mas nem a metade coça o bolso.
Se o consumidor não vai à loja, a loja vai ao corredor. É a Operação Bota Fora. 6 shoppings do Rio saíram da linha e botaram a boca no megafone. Lembra o Saara. Tá mais pra Saara do que pra shopping. Nada a reclamar. Movimento de Natal em fim de inverno. Uma multidão disputando promoções. Shopping Center a gente nunca permite esse tipo de loucura que você está vendo aqui, mas hoje a gente deixa que eles avancem para fora da loja, que eles agarrem o consumidor, vale tudo. A Saara virou shopping, shopping virou Saara. A sabedoria popular ensina, vender é aparecer. É 3 mil reais, só paga 3, só paga 3. É 2 de promoção, vamos lá, hoje, amanhã, vamos lá. E quem está em busca do primeiro emprego vai saber agora o que é preciso para conquistar uma vaga em uma grande empresa e ganhar um bom salário. No segundo semestre do ano, começa a seleção de novos talentos. São chamados trainees, jovens que saíram há pouco tempo da faculdade ou que estão quase terminando o curso. Eles são contratados e treinados para fazer carreira e ocupar cargos importantes dentro dessas empresas. Rafael tenta controlar a ansiedade. Ele está no último semestre de engenharia de produção, mas não é a formatura que tira o sono dele. O estudante disputa testes seletivos de 5 grandes empresas, alguns com até 3 mil candidatos por vaga. Tudo para fazer parte de um seleto grupo de profissionais, os chamados trainees. A empresa treina o profissional para você seguir uma carreira dentro da empresa. Thaís perdeu a primeira chance por não falar inglês fluente. Decidida a não ficar para trás, vendeu o carro e foi estudar no Canadá. Fez novo teste e ganhou uma vaga. Eu espero corresponder a tudo que foi investido em mim. Eu quero ocupar um cargo de gerência, eu quero chegar à diretoria, quero poder ajudar a empresa. Essa empresa de consultoria é especializada em selecionar candidatos para trabalhar em grandes companhias. No ano passado, tinha 320 vagas, recebeu 160 mil inscritos. Deu uma vaga para cada 500 candidatos. São vários fatores que explicam tanta concorrência. E o salário médio de R$ 3.500 não é o mais importante. O que realmente interessa aos candidatos é a possibilidade de, em pouco tempo, estar ocupando cargos de liderança. O presidente dessa companhia, por exemplo, entrou na empresa como trainee há 34 anos. Trabalhar em equipe, ter bom relacionamento com os colegas, tomar decisões e saber ouvir, ser ousado e criativo, ter domínio de informática e falar bem inglês. Essas são algumas das características que as empresas buscam nos jovens talentos, habilidades que esse grupo já demonstrou ter. Eles foram selecionados como trainees de uma das maiores indústrias químicas do mundo no ano passado. Renata é de uma turma mais antiga, engenheira química de formação. Hoje ela responde por uma das gerências da empresa. Eu tive a oportunidade de ser treinada dentro da empresa, de passar por áreas como marketing, vendas, produção, além do que conhecer os executivos, ter uma exposição, e isso com certeza contribuiu muito para eu conseguir o que eu consegui aqui dentro. Sofia é responsável por garimpar esses profissionais e ela dá uma dica para o jovem que quer espaço nesse mercado tão disputado. Não adianta ele tentar mostrar alguma coisa que ele não é, porque com certeza ele vai ser infeliz. Então, ser o natural e buscar, sim, investir nele próprio para desenvolver as habilidades da carreira que ele escolheu é fundamental. E a seguir, era só um programa de TV, mas revolucionou a vida de toda uma geração. A Jovem Guarda, que completa hoje 40 anos, fez a juventude brasileira descobrir que tinha voz. Seu pai fosse o demônio e sua mãe um anjo, o que você faria? Eu não sou um monstro! Adam Sandler é um diabo diferente. Amanhã, logo após Chica da Silva, no Cine Espetacular. Este é o notebook do milhão. Ele tem processador Intel, gravador de CD e um pacote completo com 14 programas. Na versão ouro, tem DVD, bateria com autonomia de 5 horas e rede sem fio, o melhor da tecnologia wireless. E a parcela fininha, a partir de R$ 128 mensais. Ligue 0300 789 8383 e adquira seu notebook do milhão, o melhor da tecnologia num moderno equipamento portátil.
No Brasileirão 2005, marque um golaço de cabeça. Leia o Diário da Tarde, crie uma frase com o tema da semana e ganhe ingressos para os jogos de Atlético e Cruzeiro no Brasileirão. Para concorrer, leia o regulamento nas páginas do jornal. É o Diário da Tarde, a Federação Mineira de Futebol, fazendo uma tabelinha com você. Seja criativo, ganhe ingressos e entre em campo com seu time. Pamonha, pamonha! Pamonha de Piracicaba! Pamonha, pamonha! Deliciosa pamonha de milho verde, feita com leite de coco, manteiga caseira, temperada com canela e cozida em folha de bananeira. Uma gostosura! Comunicar bem faz toda a diferença. Pequenos e médios empresários, peçam a cartilha Comunicar e Crescer. Quem não experimentar é pamonha, pamonha! Duas famílias rivais disputando muito dinheiro. É preciso pensar rápido, responder sem vacilar, não deixar a dúvida surgir e não dar chance para o azar. A atenção é do começo ao fim. A alegria contagiante. Um dos programas de maior audiência e grande tradição, adorado no mundo inteiro. É o jogo da família contra a família. Family Field. Hoje, 8 da noite. O Corinthians só empatou em 1-1 com o Goiás, mas é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O título é simbólico, já que o Brasileirão tem 2 turnos. E a vitória do Santos por 4-3 sobre o Figueirense marcou a despedida de Robinho da equipe jogando na Vila Belmiro. O atacante marcou 2 gols de pênalti. No segundo, o atacante ajoelhou dentro da área e beijou o gramado da Vila Belmiro. Robinho está de malas prontas para a Espanha. Vai ser mais um galáctico do Real Madrid. Na década de 60, um programa de TV criado para elevar a audiência de uma emissora se transformou no movimento musical mais marcante do último século no Brasil. A Jovem Guarda completa hoje 40 anos. Eu sou terrível, é bom parar de desse jeito me provocar. Plugado à guitarra elétrica, o país da bossa nova levou um choque de costumes. Embalados por uma música fácil, que falava de amor e ignorava a política, Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia mexeram com a cabeça do jovem. E ponho mesmo pra derreter. Se cobrou muito uma atuação político-partidária, mas a ditadura que os jovens existiam primeiro era dentro de casa. Então a gente estava rompendo com aquela ditadura da nossa relação familiar, né? A ditadura militar inspirava sim canções de protesto, mas não na Jovem Guarda. Para eles, a música era pura diversão. Extravagantes, os ídolos do Iê inventaram moda. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais. Imagina que a filha do seu Salim inventava de querer usar uma saia curta. E as pessoas falavam assim, como é que era a saia curta? Porque a Mary Queen estava lançando 4 dedos acima do joelho, né? A mini saia. E eu falava, bom, Brasil, eu acho que aqui é tropical. Eu acho que a gente tinha que ser uma saia um pouquinho mais ousada. Então, tchan, tchan, tchan. Era bem assim, né? Da tela da televisão, a Jovem Guarda chegou ao cinema com as aventuras de Roberto Carlos e conquistou de vez o público. Era uma versão bem ingênua e pueril do rock que estava acontecendo no mundo, né? Que a explosão dos Beatles, dos Rolling Stones e tal. Foi uma coisa brasileirada, né? Um tanto quanto cafona, mas o nosso país é assim meio pinguim em cima da geladeira, né? Então, mas que influenciou gerações e gerações. Até hoje você vê bandas aí que foram influenciadas por bandas que foram influenciadas pela Jovem Guarda. Inclusive a dele. Laerte é o líder da banda Língua de Trapo, que até hoje faz shows usando o figurino e o repertório da Jovem Guarda, que além do Rei, do Tremendão e da Ternurinha, revelou nomes como Vanusa, os Vips e Rony Von. 40 anos depois, com que movimento musical ou com que gênero musical a gente pode comparar a Jovem Guarda hoje?
Nos anos 60, a Jovem Guarda era o movimento mais popular entre todos que existiam. Nos anos 90, isso foram os gêneros que, populares mesmo, que a intelectualidade rejeitou totalmente. Axé music, sertanejo, pagode. Mas agora, estranhamente, e mudando o curso da história, eu acho que a coisa mais próxima, mais parecida com o que foi a Jovem Guarda hoje seria o funk carioca, por incrível que possa parecer. Eu sou terrível. Veja agora as notícias que são destaques nas primeiras páginas dos jornais de hoje. O estado de São Paulo. Palocci fala, agrada, fica e diz que a economia não muda. Jornal do Brasil. Palocci discursa e tenta blindar a economia. O estado de Minas. Palocci avisa que fica e convence mercado. 0 Hora. Até a oposição elogia a fala de Palocci. E o Jornal do SBT fica por aqui, mas não se esqueça, às 7h15 da noite tem o SBT Brasil com Ana Paula Padrão. Um bom dia para você. Genial intérprete da música erudita, o pianista Pablo Rossi. É imperdível. Paulo Altran e mais um sucesso no teatro, o ator português Ricardo Pereira, a top model Gianni Albertoni. Linda de viver. Os sucessos de Leonardo. E onde o vento me levar. E Jeito Moleque. Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você. Hebe, hoje, 10h30 da noite.